podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje as alunas Maedra e Caliane conversam com Laura Araújo sobre o racismo através do tempo. Oi, eu sou a Maedra, do segundo ano. Oi, eu sou a Caliane, do segundo ano também. E hoje a gente vai ter uma conversa com a Laura sobre o racismo através do tempo. Oi, eu sou a Laura, professora de Geografia. Queria agradecer a vocês pelo convite. E para estar abrindo esse podcast, eu me apresento como fruto do movimento feminista negro, que é um movimento social que contribui e configura a minha condição de mulher negra perante a sociedade brasileira. Então eu falo a partir desse lugar de fala, de uma mulher negra brasileira. Na sua opinião, o que é o racismo? Bom, o racismo, ele é uma, vamos dizer assim, né? Uma discriminação étnica e racial. Como o racismo e a xenofobia têm sido manifestados ao longo da história? Bom, ele se manifesta até hoje, né, ao longo da história, de forma estrutural. E a gente precisa entender que tanto a xenofobia como o racismo são duas formas de opressões que se intercruzam e que se alimentam, né? Qual que é o objetivo dessas duas formas de opressões, né? Gerar violência, seja ela física ou verbal. A xenofobia, a gente precisa entender também que ela é uma aversão, né, ou até mesmo uma discriminação a determinadas culturas, religiões, a estrangeiros, ou até mesmo a pessoa do seu mesmo país. A xenofobia, a gente pode usar um método, né, de como ela se manifestou na história através do Holocausto, que ocorreu na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, né, que teve a disseminação de vários judeus. Eu acredito que o nazismo só avançou tanto por conta da xenofobia. E uma outra manifestação do racismo na história é a própria história do Brasil, né? A gente é formado no racismo estrutural através da escravização. E nesse meio, como que a gente pode promover uma sociedade mais inclusiva? Então, eu acho que através da educação, né? A gente tem que entender que a interseccionalidade, ela não é só um termo, ela tem que ser uma ferramenta social. Como assim? A gente precisa entender que educação, raça, classe, gênero, eles se intercruzam, né? E isso gera diversas formas de opressões. E ao gerar diversas formas de opressões, a partir do momento em que a gente elege uma forma de opressão pela qual a gente vai lutar e vai defender os seus ideais, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente vai reproduzir o que a ideologia dominadora quer. E o que eles querem? Que a gente não avance enquanto movimento social, que a gente fique presa dentro desses nichos. Então, a interseccionalidade, ela vem para não se perpetuar a desigualdade, ela vem para quebrar esses nichos. A Angela Davis, no seu livro Mulheres, Raça e Classe, ela usa uma frase que, inclusive, eu usei no meu TCC. Ela fala assim que nós temos que fazer das nossas diferenças fapulhas criativas e não algo que nos separe. Então, ser diferente é algo normal, todo mundo é diferente. O problema é gerar desigualdade. Então, dentro da educação, desde o fundamental, a gente já tem que entender que nós somos diversos, que a gente tem diversas religiões, para assim a gente fazer uma educação antirracista e inclusiva. Como que eu posso trabalhar isso na educação, né? A interseccionalidade? Trabalhando a Lei 10.639, que é a inserção da historiografia e da cultura afro-brasileira dentro dos ensinos públicos, como obrigatoriedade, né? Que a gente vê que não ocorre isso. Então, quando a gente tem ensinamentos de uma educação interseccional e antirracista, a gente vai ter uma sociedade inclusiva e a gente vai atingir uma proteção social onde a gente consiga abranger esses grupos que vivem de forma marginalizada na sociedade. Sim. Você pode explicar melhor um pouco mais da lei? Essa lei, eu ia responder isso na outra questão, mas pode ser nessa mesmo, né? Essa lei, na verdade, ela foi feita durante o governo Lula. Na verdade, o Fernando Henrique Cardoso já tinha programado tudo isso através do movimento MNU, que é o Movimento Negro Unificado, né? De tanto eles se reunirem, reivindicarem, eles inventaram essa lei como obrigatoriedade dentro das escolas públicas, que a gente vai aprender a historiografia da cultura afro-brasileira e africana, só que através de uma outra perspectiva, não eurocêntrica que a gente tem nos livros didáticos. Através da perspectiva dos quilombos, de historiadores negros, enfim. Qual é a importância do feminismo na luta contra o racismo e a discriminação? Bom, essa pergunta eu achei bem polêmica, porque, assim, o feminismo, na verdade, ele foi necessário para se ter o feminismo negro. O que acontece?
Aqui no Brasil, antes de 75, né, as mulheres brancas feministas, elas iam para as ruas manifestar seus direitos civis, né, direito ao voto, direito a bens na separação. Só que esses direitos não assentavam as mulheres negras, porque até então as mulheres negras não tinham direito a estudo, que ainda não existia, né, em todas as universidades as questões de cotas, e também porque era muito difícil, elas já tinham seus destinos pré-determinados a ajudar na casa, né? Então, enquanto essas feministas brancas elas iam para as ruas manifestar, as mulheres negras não tinham essa noção, porque elas cuidavam do filho, da maioria das vezes, dessas mulheres brancas. Então, quando uma mulher negra ela entra no movimento negro, ela também não se sente representada. Por quê? Porque o movimento negro ele vai dar o suporte para a mulher negra entender sobre o antirracismo e também sobre a consciência de classe, que é bem importante. E aí a mulher negra fica sem as suas necessidades serem atendidas, ela fica meio perdida. E aí quando ela vai para o feminismo branco, ela também não se sente representada. E aí elas vão criar o feminismo negro, que é onde elas vão tentar trazer essa objetificação para as mulheres negras e para toda a comunidade que vive à margem da sociedade. Tanto é que o feminismo negro, ele possui essa denominação de negro porque ele é um movimento antirracista, ele já deixa isso explícito. Então o movimento negro ele não exclui, na verdade ele amplia, né? As pessoas tendem a achar que é um movimento exclusivo, fechado, mas não. Qual que é a diferença do feminismo branco para o negro? Na verdade, é exatamente isso, porque as mulheres brancas, elas iam reivindicar os seus direitos, elas ecoavam uma falácia, antes de 75 eu falo no Brasil, pela qual a mulher negra era isenta. Por quê? Porque enquanto as mulheres brancas, elas tinham direito a estudo, né? Muitas delas tinham, as mulheres negras não. Né? Tanto é que só vai existir o feminismo negro depois, por exemplo, que a Lélia Gonzalez, não sei se vocês conhecem, a Sueli Carneiro, elas ingressam na área acadêmica e aí elas começam a ter acesso às obras da Angela Davis, lá dos Panteras Negras. E aí elas vão entender o que é o feminismo negro, através da Angela Davis. Inclusive, a Angela Davis esteve no Brasil no primeiro movimento negro feminista e junto com o feminismo também. Então, essa é a diferença é que as mulheres brancas elas não iam atender, porque elas não tinham a noção, por exemplo, de que uma mulher sofre da questão sexista, né? Também vamos dizer assim, do estereótipo da mulher negra diferente da mulher branca, né? Sim. E aí vai surgir a necessidade de se ter um feminismo negro, porque as mulheres elas não conseguem se sentir representadas, os seus direitos, os seus níveis de direitos naquela época eram diferentes. Enquanto as mulheres negras estavam sendo alfabetizadas ainda, que eu falo que consiga concluir ensino médio completo, muitas delas nem conseguiam chegar até lá, né? As mulheres brancas já estavam se ingressando nas universidades. Como que eles conseguem uma representatividade melhor na sociedade? Como assim, as mulheres negras? Isso. Bom, através da interseccionalidade, que eu bato muito nessa tecla. A gente precisa entender que nós somos diferentes e que se a gente escolher uma forma de opressão só pela qual a gente vai lutar, a gente vai acabar alimentando outras e a gente não sai desse nicho, fica nesse ciclo e acaba reproduzindo o racismo individual. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas tendem a achar, o senso comum, né? Não falo todos. Eles tendem a achar que o racismo ocorreu só 3 meses atrás com um jogador de futebol. Ou há só 10 anos atrás. E não. A nossa sociedade ela é fundada no racismo. O nosso racismo é estrutural. Né? Se a gente for pegar o tempo do Brasil de historiografia, a gente tem mais tempo de escravização do que não escravização. Então, se a gente ficar repercutindo, não fala assim, não tenho nada contra quem compartilha atos racistas que ocorreu, é legal. Só que se a gente só ficar nesse repúdio individual do racismo, a gente não vai sair desse ciclo, a gente precisa estudar a história. E a história de outras perspectivas, que eu falo, da perspectiva de Zumbi, de Dandara, de Luiz da Gama, de outros historiadores. Principalmente da Sueli Carneiro, da Lélia Gonzalez, da Djamila Ribeiro. A gente precisa dar luz a essas pessoas para a gente ter uma educação antirracista. E uma coisa legal também que está tendo lá na escola que eu trabalho, que eu achei fantástico, nem eu tinha essa noção, que está tendo ensinos de capoeira. Eu acho que a capoeira ela devia ser inclusa como uma aula adicional, assim como tem, não sei se aqui tem as eletivas, que é uma aula diferenciada, né? Aqui não tem, né? Acho que é itinerário para vocês, mas o ensino fundamental onde eu dou aula é eletivas. E aí eu acho legal ter a capoeira, porque a capoeira ela ensina uma historiografia diferente, antirracista,
ensina sobre música e também ensina uma educação antirracista, tentando combater a xenofobia que tem com as pessoas negras, enfim, com os nordestinos. E também é inclusiva, né? A gente consegue incluir todo mundo. Como as mulheres podem estudar Djamila Ribeiro para entenderem mais sobre o racismo? Nas escolas, né, tem um portal chamado GL10, que é um portal onde tem todos os arquivos dessas mulheres negras que não são tão famosas, por exemplo, como a Lélia Gonzalez. E lá nesse portal eles fazem vários projetos sociais para a comunidade, distribuindo, vamos dizer assim, aulas dinâmicas de antirracismo. E eles criaram, junto com o portal de Dandara, que é um portal lá de Salvador também, que é antirracista, uma biblioteca antirracista nas escolas. Isso é muito legal, porque daí a gente pode levar livros da Djamila Ribeiro, da Sueli Carneiro, para, desde o ensino fundamental, eles terem acesso e conseguirem ler. Porque eu, por exemplo, na minha faculdade, eu tive muita dificuldade de escrever meu TCC. Meu TCC foi sobre o feminismo negro, porque eu chegava na biblioteca, não tinha essas autoras, e eu tinha que ficar caçando livro para achar, por exemplo, Milton Santos, que era o mais próximo. Então, quando a gente tem uma biblioteca antirracista dentro das escolas, fica tudo mais fácil, né? Chama até a atenção das crianças, por exemplo, o antirracismo tá na mídia, quero saber o que é isso, por exemplo, para eu postar. Então, a criança já vai lá e lê e tem acesso. E a Djamila Ribeiro, eu acho que é uma das principais filósofas para a gente poder entender o que é o feminismo negro e o antirracismo, porque ela fala num vocabulário muito fácil. Sim, você tinha comentado da capoeira. Você acha que tem mais alguma atividade para ser implementada para as crianças? Olha, eu acho que, assim, no antirracismo, eu acho que é a capoeira mesmo. Todos os esportes têm, né? Porque a gente tem a comunicação, mas eu acho que a capoeira é essencial, porque eu fiz aula de capoeira lá na escola, e aí era engraçado, porque o mestre, né, que é o professor, ele vai contando as histórias, tipo, das lutas, como que aconteceu aquele movimento, em qual luta o zumbi estava. Então é muito legal, porque daí muitas crianças não sabiam que era o zumbi, né, dos Palmares, por exemplo, e ia pesquisar. E aí ele falava, olha, esse instrumento foi feito assim, por conta de tal escravo. Daí explicou a questão da macumba também, que a gente acha que a macumba é uma oferenda, enfim. Ele explicou que não, que na verdade as macumbas eram formadas nas encruzilhadas para os escravizados que estavam indo até o zumbi, né, até o quilombo, se alimentarem no meio do caminho. Então, na verdade, não tem nada a ver com esse estereótipo que a gente imagina. Então, achei bem legal essa aula. Eu mesmo, como professor de história, eu não tinha essa noção de que a capoeira podia ser uma educação antirracista bem inclusiva. Sim. Quais são algumas iniciativas ou organizações que trabalham para combater o racismo, além do movimento Unificado Negro? Bom, a gente tem, por exemplo, um portal também chamado, são vários portais, instituições, chamado Cor, Pele e Mama, que é um portal muito legal, que eu não sei se agora é de Salvador e Rio de Janeiro, é um desses dois, mas eles estão nos dois estados. É muito legal porque eles fazem uma ajuda à comunidade, principalmente às mulheres negras que têm câncer. Então, eles incentivam a autoestima da mulher negra, que já é bem difícil, e também dão esse aporte teórico-financeiro e esse aporte antirracista ao mesmo tempo. Então é bem legal e produz essa educação antirracista. Tem também um portal que é formado pela Assembleia Legislativa, que é o Disque Racismo, não sei se vocês já viram. É 0800, não lembro o número completo, né? Depois, se vocês pesquisarem no Google SOS Racismo, vai aparecer. Eu achei muito interessante, que é um portal que a Assembleia fez para caso você passe ou ver algum racismo, né, alguma forma de discriminação racista, você liga lá e aí consegue denunciar e até mesmo identificar essas pessoas. Eu acho bem legal. Interessante, né? Tem muita gente que não conhece. Não, mas aí existe, porque às vezes quando a gente vai fazer o boletim de ocorrência, aí tem que fazer um boletim online, não sei o quê, e aí você entra lá no portal, eu não lembro o número, porque realmente é bem grande, assim, mas é 0800, vai estar lá já no site, e aí tem um passo a passo para você fazer a denúncia. Você acha que tem mais algum portal com uma relevância maior que o outro? Não. Na verdade, todos se intercruzam, né? Porque o GL10 ele existe, porque o de Dandara existe. Todos eles se comunicam.
é uma rede, na verdade isso é todo o movimento negro, né? Só que aí tem uns portais específicos de cada estado, de cada região, assim. Né? O GLS também está em São Paulo. E é muito legal. Para quem quer saber, por exemplo, do antirracismo, do feminismo negro, só você entrar lá no portal GLS, que tem textos assim, tipo de 10 linhas, assim, bem fácil para você compreender, numa linguagem bem fácil também. É muito bom. Quais são alguns impactos que o racismo causa na saúde mental? Olha, eu acho que assim, eu acho que o principal, eu acho que é a autoestima. Porque quando você faz algum comentário racista, eu acho que a pessoa fica com uma autoestima bem abalada, né? E eu acho que quando você tem autoestima baixa, as várias outras coisas não vão funcionar de forma adequada. Por exemplo, eu tô com autoestima baixa, talvez, eu vejo isso muito nos meus alunos até, talvez eles não façam auto-higiene porque alguém na escola fez alguma piada racista e não gostou. Então, eu acho que o principal mesmo, assim, de saúde mental, eu acho que é a autoestima e depois vai trazer várias outras, né? Acho que vai interligando. Mas eu acho que, de fato, o que acontece de primeiro instante, assim, eu acho que é a autoestima da pessoa. Você já passou por algum acontecimento quando você era criança que te abalou de alguma forma? Olha, na escola, assim, eu não me lembro, porque, tipo assim, na minha escola tinha várias pessoas negras, né? Eu vim de escola pública, mas acontece isso em loja, às vezes eu não percebo. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui no shopping, numa loja, assim, de marca bem famosa, e eu entrei pra comprar um presente, eu não lembro de Natal pra quem era da minha família, era alguém do amigo secreto. E aí, quando eu entrei na loja, a moça já veio, olha, esse está na promoção, tipo, de cara. Aí, quando eu fui pagar, ela falou, a gente faz até 3 vezes. Mas ela nem sabia como eu ia pagar. Então, às vezes acontece o racismo e às vezes a gente não percebe, porque é bem de forma camuflada. Mas ele ocorre, assim. Você acha que, assim, as mulheres têm problemas para se aceitar? Por exemplo, eu fui para os Estados Unidos há um tempo atrás e eu não encontrei uma mulher que aceitava o cabelo cacheado. Todas elas ou faziam progressiva ou faziam aquelas tranças, que é muito bonita, mas você acha que sim, tem alguma diferença para a aceitação da mulher aqui no Brasil e em outros países? Eu acho que é a mesma situação. Por exemplo, quando eu fui pro movimento feminista negro, quando eu cheguei lá, eu achei assim, né, que teve um tempo que eu estudei na Unesp e tinha vários movimentos assim lá. E aí eu achei que eu não ia ser aceita por conta do meu cabelo, né? Porque eu aliso o meu cabelo. Eu falei, vai chegar lá, elas vão falar isso pra mim. Só que aí, na verdade, como eu estudo o feminismo negro, eu entendo, sim, que tem alguma coisa a ver. Só que eu acho que na situação que a gente está, quando a gente tem acesso à internet, eu acho que isso não é uma forma de não aceitação. Eu acho que cada um tem um cabelo que quer, porque até mesmo no movimento feminista negro, as mulheres batem muito nessa tecla de achar que, por exemplo, que a bandeira do feminismo negro é o cabelo. Só que tem muitas mulheres que têm o cabelo assim e não se aceitam do mesmo jeito, né? E às vezes não aceitam nem a cor e são racistas. Então, eu acho que assim, eu não vou falar que não influencia, não posso generalizar, eu falo por mim, né? Porque eu mesma, eu tenho preguiça, de verdade, porque dá trabalho, assim, eu acordo muito cedo para trabalhar. Então, às vezes, trabalhar com o cabelo molhado, isso me incomoda, de fato. Mas eu acho que, não estou dizendo que não, acho que existe, mas eu acho que na época que a gente está, que todo mundo tem essa liberdade de andar como bem quer, né? Eu acho que isso não é um dos problemas, assim, específicos. É que eu perguntei porque eu conheço uma mulher que ela não se aceita, Olha, ela tá não vendo? aceita o cabelo. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente sofre com a maquiagem também, né? Eu sofro muito com maquiagem. Eu só tenho uma marca de maquiagem que eu compro, porque o resto não tem, tipo, não tem a minha cor. Tipo, já fui maquiadora, não fica legal, aqui fica de uma cor, aqui fica de outra, isso me incomoda muito. Então, e tem mulheres que acabam passando outra cor de maquiagem, até mesmo para ficar mais branca, enfim. Então, eu acho que são vários fatores, assim, mas eu acho que na sociedade que a gente está hoje, inclusive nos jovens, eu acho que o cabelo não interfere mesmo, assim, na minha opinião. Não sei se essa pessoa era jovem também. Não, ela deve ter uns 30 e pouco, quase 40. Enfim. Acontece, né? Como eu falei, às vezes tem pessoa com cabelo assim também que é super racista, enfim. O que é o antirracismo? Bom, o antirracismo,
mostrar que a sociedade, principalmente o Brasil, ele é formado na questão do racismo estrutural. Por exemplo, nos livros de história, nos livros didáticos, a gente vê muito que o ciclo mais importante da economia do Brasil foi o açúcar, foi o café, não sei se vocês já viram isso. E na verdade foi a escravização que deu mais lucro, né? Então, assim, os negros, eles eram tratados como mercadorias, né? Até há um tempo atrás eram tratados como mercadoria. E o antirracismo, ele vem pra gente quebrar essa perspectiva, quebrar esse paradigma e entender. Tem uma frase do Florestan Fernandes, eu não sei se vocês conhecem, é um sociólogo. Ele diz que no livro, né, O Negro no Mundo dos Brancos, ele fala que o negro é o melhor exemplo de como o Brasil é racista. E ele será o melhor exemplo ainda do que não deve ser uma sociedade antirracista. Então, o racismo é uma forma de opressão que não só gera baixa autoastral, baixa autoestima, gera mortes, né? E tem reflexos muito importantes na nossa sociedade. Por exemplo, atrasou muito tempo da cultura negra, da população, né? Se você enfrenta hoje as áreas acadêmicas, a gente vê que, por exemplo, da minha sala, não, do meu corredor, da minha faculdade, eu era a única negra. E aí tinha um outro corredor que era o Victor, que ele também era um único negro. E aí eu tinha meus 2 professores também, que consequentemente eram os meus professores, os únicos negros, e o filho dele foi meu professor único negro na escola que eu estudava. Então vocês percebem que é algo muito... é um ciclo assim, né? Então eu tive só 2 professores negros na faculdade, e o único professor do ensino fundamental e ensino médio que eu tive era filho deles na escola que eu estudei. Então, assim, é muito difícil. Então, quando a gente vai para os lugares e começa a prestar atenção para isso tudo, a gente percebe que o Brasil é um país onde o racismo é estrutural e que a gente precisa, de novo, né, estudar perspectivas de história diferente. Né? A gente tem que dar lugar de fala. O que é o lugar de fala? É a gente trazer protagonismo para quem é o protagonista da história. Por exemplo, eu vejo lá nos livros didáticos um texto falando sobre... a desumanização dos indígenas, né? O descaso do Estado com os indígenas. Só que aí quando eu vou assistir uma live do governo, não é um indígena que está lá falando. Quando eu vejo o descaso do governo com o indígena, a gente liga a TV, é um deputado que está falando, e não é um indígena. É a mesma coisa, quando eu vejo falar de feminismo negro, eu não vejo uma mulher negra falando, então eu tenho que dar lugar de fala para quem realmente precisa, para quem é protagonista daquela história. Porque senão a gente não vai conseguir atingir os espaços que essas pessoas devem estar, né? Merecem estar. Então, a gente precisa trabalhar o antirracismo para que a gente consiga incluir uma proteção social, não só as pessoas negras, né? Mas de uma maneira geral mesmo, e dar lugar de fala a essas pessoas onde elas merecem, né? Porque daí a gente vai trabalhar a questão de representatividade na mídia, na política, enfim, a gente vai modificar todas essas esferas brasileiras, econômicas, sociais, enfim, e políticas. Como que a gente relaciona a lei do Afonso Arinos ao antirracismo? A relação entre as duas coisas, por exemplo, quando a gente pega o livro, né, Senzala e Casagrande, lá do Gilberto Freire, a gente percebe que o quanto aquele livro, ele é racista, ele mostra o racismo, né? E a gente precisa, quando a gente pega uma lei dessa, ela mostra que, na verdade, o racismo existe, né? Quando a gente pega uma lei que fala que não existe, porque é só a gente ver a história do Brasil, gente. Quando a gente olha a história do Brasil, por exemplo, a gente vê que o negro, ele foi tratado como mercadoria, só que ele não foi visto como uma ferramenta, um objeto, como passa nos livros de história, né, que eu falo os livros didáticos mesmo, de estudo. Tem um historiador da Unicamp chamado Sidney Chalub, né, o livro dele é Visões da Liberdade. Ele vai até uma delegacia, que eu acho que é do Rio de Janeiro, onde ele vai pegar todas as informações de denúncias que foi feito com escravizados, né. Então, quando a gente pega na história, lá na delegacia, tinha denúncia contra o negro que reivindicou um sabonete para tomar banho. São coisas bem óbvias, mas são coisas que a gente precisa ver que aí o racismo existe. Quando a gente vai ver na lei, quando a gente busca na história de fato. Então essa lei, né, Afonso Arinos, na verdade, ela é uma utopia, né?
Porque se a gente olhar para a nossa sociedade, o racismo está presente o tempo todo. E quando a gente pega na história, a gente vê, por exemplo, o zumbi não era uma pessoa calada, igual os livros de história fala. Os escravos, eles eram tratados como ferramentas, objetos. Não, eles eram tratados como mercadorias, mas eles não eram silenciosos. Eles reivindicavam, só que a gente tem que entender dentro da realidade deles, né? Eles iam ter armas? Não tinha como, né? E aí, quando eles iam buscar os seus direitos às polícias eram racistas. Então, eles percebiam que também eles não eram representados e, por isso, a existência dos quilombos, né? Porque daí não tinha onde eles buscar suporte. Então, quando a gente trabalha uma lei dessa, a gente vê que ela é uma utopia, que ela não existe, né? Porque o nosso país mostra isso de fato. Então, às vezes, é importante ter esses combates na história, esses confrontos, por exemplo, dessas histórias positivistas, como, por exemplo, dialética, porque isso faz a história, né? A gente consegue, através dessa lei, entender, quando a gente vai estudar, que, opa, não foi assim. Opa, não, mas eu li em tal livro que não foi assim. Então, é importante ter esse confronto na história, porque daí dá a continuidade na história até chegar onde nós estamos, né? Então, por exemplo, se a Djamila Ribeiro está onde está, se o feminismo negro está com uma visão onde está ampla, né, ampliando o campo da sociedade, é por conta desses confrontos que teve antes. Porque se não tivesse alguém para questionar que não existia racismo, a gente ia ter essa consciência do que é o racismo, né? Ou se existisse alguém que falasse, o racismo não existe, né? A gente ia pensar, não, opa, existe sim, olha o que está acontecendo. Então, é importante, às vezes, ter esses confrontos para a gente conseguir chegar a um outro avanço social, vamos dizer assim, uma evolução, que nem hoje. Por exemplo, eu vejo que a gente não avançou tanto como sociedade, porque ainda acontecem esses casos racistas que são, né, a gente fala, meu Deus, como isso? Só que a gente está lançando luz para esse assunto, né? Então isso é muito importante, inclusive nas áreas acadêmicas, né? Quais são, assim, algumas das lutas históricas e conquistas do movimento pelos direitos da vida negra, assim, mais famosos? Olha, eu gosto muito de um que não é tão famoso assim. Eu só fui ver na faculdade de História porque eu questionei, que é o movimento dos Panteras Negras, né? Os movimentos dos Panteras Negras, ele foi um movimento social que ocorreu em 66, eu acho, tenho muita certeza. E ele foi, assim, né, feito por negros afro-americanos nos Estados Unidos. Esses negros, eles reivindicavam seus direitos civis, né, direito a transporte público, a poder andar na mesma calçada, a poder frequentar restaurantes, bares, e o mais, assim, pesado que tinha nos Estados Unidos era a violência policial. Esse movimento, ele vai ser muito importante porque ele vai espalhar para o mundo assim, inteiro o que é ser antirracismo e a consciência de classe. Então é muito importante porque esse movimento negro ele vai ter a autogestão, que eu falo que é movimento negro, que nos Estados Unidos fala assim, que é os Panteras Negras. Os Panteras Negras, então eles eram bem revolucionários, eles eram bem militantes. E isso é legal porque ele, com a autogestão que os Panteras Negras teve, ele conseguiu fazer uma união entre teoria e prática. Então, o movimento social não é só ir para a rua e falar eu quero que o antirracismo acabe, você tem que ter um estudo. Então, o Pantera Negra ele consegue fazer isso e consegue passar isso para os outros grupos. Inclusive, uma integrante dos Panteras Negras, que é ativista e comunista, que ninguém fala, foi a Angela Davis. E ela foi muito importante, por quê? Porque ela trouxe o pioneirismo do feminismo negro para o Brasil. Então, vocês entendem como está tudo interligado? Inclusive, a Angela Davis, ela vive muito no Brasil, acho que ela fez até um podcast com o Mano Brown esses tempos atrás. Então, um movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos, ele inspira outros lugares do mundo. Então, acho que o movimento dos Panteras Negras são pouco falado, muito pouco mesmo, porque ele foi um movimento pouco violento, mas ele foi essencial para dar essa conscientização para a gente do antirracismo, que a gente não pode se calar, e o que mais é importante, que a gente deve estudar antes de fazer as manifestações, né? A gente tem que ter sempre a união da teoria e da prática, senão não funciona. Você acha que a forma que os negros são retratados muitas vezes nos filmes como bandidos, ou como pessoas... como bandidos geralmente podem acarretar em mais pensamentos racistas? Com certeza. É por isso que muitas das vezes ocorre o racismo, quando você vê, por exemplo... Eu vi porque amigas minhas já falaram isso, gente. Por exemplo, eu tô andando na rua à noite e aparece um homem negro.
Elas escondem a bolsa e falam, mas é automático, eu não sei o que acontece, é algo... Às vezes só vem me perguntar a hora, eu fico com medo. E elas falam que elas já perceberam isso, que às vezes quando é uma pessoa branca, elas não ficam com tanto medo, porque a gente é ensinado desde assim, porque é assim que o capitalismo funciona, né? É assim que o sistema funciona, oprimindo os negros e dando continuidade para o racismo, porque isso gera dinheiro, né? Então, os filmes influenciam muito, até as crianças mesmo. Por exemplo, se você for levar uma criança numa loja, que cor de brinquedo ela vai querer? Branco, uma pessoa branca. Que super-herói que ela vai querer? Né? Porque não tem, gente. Por exemplo, fala lá dos Panteras Negras. Tem um filme da Marvel, não tem? Eu não assisti. O único herói que assim, consigo Então, mas eles Pantera não Negra. levam os Panteras Negras, o movimento dos Panteras Negras que eu falo. Principalmente a Angela Davis, ninguém fala dela, gente. Na mídia eu falei, até na faculdade eu fui encontrar ela porque eu fui estudar. Então, assim, a gente percebe que isso é programado, né, para que não ocorra. Porque se a gente não, por exemplo, se a gente promover uma sociedade antirracista, que é o que a gente quer, a gente não vai gerar lucro tanto assim para esses filmes. Por exemplo, uma propaganda básica de absorventes. Você vê uma mulher negra numa propaganda de absorventes, é como se a gente não menstruasse, né? Então não tem essa representatividade no comercial da manteiga Doriana. Você vê uma família negra? Não. Tanto é que, não sei se vocês conhecem o cantor Djonga, né? Não sei se vocês conhecem, tem uma música dele que ele faz questão de expor isso na mesa, dele tomando café com a família dele e a Doriana lá. Ele faz uma crítica social a isso. Então, esses estereótipos, eles influenciam muito mesmo. Inclusive, por isso que tem que ter lugar de fala. Por isso que quando eu falo, é importante ter lugar de fala. Por isso que eu comecei o podcast falando do meu lugar de fala. Porque se não tem pessoas para te representar, você não vai se sentir representada igual os indígenas. Não é que eles não manifestam, eles manifestam muito. Mas eles não estão na televisão reivindicando o seu direito. Não tem um indígena lá falando por ele. E eu não estou falando um indígena que representam todos. Porque às vezes a minha especificidade de mulher negra não atende outras mulheres negras. Igual do cabelo, por exemplo. Isso não me incomoda. Mas às vezes posso incomodar outras mulheres. Então a gente tem que sempre fazer essa pergunta. O lugar de fala é de quem e é para quem? Pertence a quem? A gente não pode generalizar. Por isso que eu bato na tecla da interseccionalidade. A gente tem que entender que a gente é diferente e que se a gente ficar alimentando só uma forma de opressão pela qual a gente vai lutar, a gente vai alimentar outras e isso vai gerar a xenofobia, o racismo de novo e vai ser algo estrutural. Então a gente tem que quebrar esses nichos, gente. A gente tem que estudar. E quando eu falo estudar, não é de uma área acadêmica. Estou falando, você ingressar numa faculdade. Não, é seu celular mesmo, Google, vai. E quanto mais você estuda, menos você acha que sabe, né? Só que aí você aprende a respeitar mais. Isso é muito importante. Bom, então foi isso. Agradeço, Laura. E agradeço também a quem assistiu até aqui. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.